Segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022. A Aurora diz a Santiago: acho que casar tão de repente não vai dar certo. Santiago concorda e diz que é assim desde pequeno e lembra do seu primeiro amor de infância. E começa a contar a história, que passava na frente da casa de Érica e escrevia poesias e nunca foi entregue, pois Érica era apaixonada pelo seu irmão Camilo. Jairo tenta entrar na casa de Jacinto à força. Franco Santoro aparece. Jairo tira uma arma da sua cintura e Franco pergunta se ele sabe usar o brinquedo. Adriano aparece no apartamento de Vladimir e ao ver que os móveis são jogados, ele diz: isso tudo por culpa da minha cunhada? Vladimir, pelo amor de Deus, o que você vê em Priscila, ela não é feia, mas também não é para tudo isso. Vladimir a defende. Adriano pergunta para Vladimir se ele quer que Priscila fique aos seus pés, mas antes eles terão que fazer um trato. Jairo aponta a arma para a cara de Franco Santoro e ele desafia pedindo para ele apertar o gatilho. Jacinto pede para Franco Santoro não desafiar Jairo. Ao escutar o nome Franco Santoro, Jairo abaixa a arma e diz: é melhor não gastar chumbo agora, porque mais cedo ou mais tarde a gente se cruza no caminho. Eduardo diz a Jacinto que acha que Jairo não teria coragem o suficiente de voltar lá. Jacinto pede para Eduardo tomar cuidado, pois Jairo é traiçoeiro. Eduardo pede para Jacinto entrar em contato com Camilo e dizer que ele vai até a sua casa para vasculhar tudo e que deixou um presente para Camilo. Artêmio diz a Bárbara que é para esquecer o Padre Bosco, pois o mesmo que está recolhendo as informações de Franco Santoro vai ser ocupado o padre. Adriano diz a Vladimir que a Aníbal está roubando Priscila e instrui ele de como deve falar isso para ela. No escritório de Franco, Gardênia passa as informações de quem ligou para ele enquanto ele estava ausente e diz que Bárbara também ligou para confirmar sobre o almoço e pede para ele tomar muito cuidado com ela. Eduardo liga para Steve e pergunta se ele já ouviu uma frase e começa a citá-la. Steve diz que é uma passagem de Nicolas Maquiavel, no seu livro O Príncipe. Jairo diz para o detetive que tem informações sobre Franco Santoro. Bárbara tenta seduzir Franco Santoro e brinda com ele. Jairo diz ao detetive que Franco Santoro está com uma das suas meninas e que estragou seu negócio. Bárbara pede para Franco que mantenha o encontro deles no mais absoluto sigilo, pois Gonçalo é super ciumento e não deve saber. Adriano, em seu escritório, destrói todas as papeladas para poder desaparecer, quando Fernanda entra e diz que no dia seguinte eles iriam viajar e ela o abraça. Bárbara começa a fazer cena e diz que ninguém sabe o que tem sido o inferno para ela e o que teve que suportar por mais de 15 anos, o ciúme do seu marido e a ingratidão dos seus filhos. Bárbara diz a Franco que o dinheiro tem que estar na conta da empresa em 24 horas e em troca ele pode pedir para ela o que quiser. Jacinto avisa Camilo que se ele quiser invadir a casa do Franco, terá que ser logo, pois Santoro não está em casa no momento. Camilo sai no cavalo. Bárbara começa a dizer para Franco todos os defeitos da sua família para que ele não fique interessado em investir no Grupo Lactus. Franco pergunta como ele pode ajudar. Bárbara pega em sua mão e diz que entregando cerca de 3 milhões de dólares o mais rápido possível, em troca ela fará o que ele pedir. Bárbara começa a choramingar e pede perdão e pergunta a Franco se ele irá ajudar sim ou não. Terça-feira, dia 1º de fevereiro de 2022. O detetive pergunta para Jairo o nome do homem que ele indicou para ajudá-lo. Jairo diz que o nome dele é Lúcio. Franco diz a Bárbara que se dependesse dele, a resposta seria um redondo sim, mas é uma burocracia para tirar 3 milhões de dólares do banco. Jacinto tenta entrar na casa de Franco, mas não consegue. Gardênia abre a porta para ele e Camilo a puxa para fora e entra para dentro da casa e a tranca. Jacinto diz a Camilo que Franco fica mais no escritório do que no quarto. Gardênia, no lado de fora, grita para Jacinto abrir a porta. Em pensamento, Bárbara diz: vamos, diga estúpido, fala logo que não terá mais negociação. Mas Franco diz a ela que o interesse que ele tem é muito grande. E ele também diz que fará de tudo para conseguir os 3 milhões de dólares em 24 horas. Bárbara se aproxima de Franco e o beija no rosto. Camilo, no escritório de Franco Santoro, vasculha tudo e acha um papel e começa a rir. Jacinto pergunta a ele se ele levará o papel que encontrou. Camilo responde que vai sim.
Bárbara agradece e pede que dê todo o mérito para Aníbal. Eduardo liga para Steve e pedindo para ele viajar até lá o mais depressa possível. Em seu quarto, Fernanda lembra de tudo o que aconteceu com ela nos últimos dias e diz a Deus que não aguenta mais. Bárbara comunica a Gonçalo que fez Franco acreditar que ele não sabia do almoço e que conseguiu o que queria, e pede que ele não diga nada a Aníbal. Aníbal entra e pergunta como que foi. Bárbara diz a ele que Franco ligará e que quer resolver o acordo diretamente com ele. Aníbal agradece e sai. Franco chega em casa e Gardênia tenta avisá-lo que Camilo esteve lá, mas não consegue, pois Franco pede para ficar sozinho. No escritório de Aníbal, Camilo diz a ele que descobriu que Franco Santoro está lá para procurar uma mulher milionária e mostra a ele o papel que pegou. Aníbal fica cheio de raiva porque Camilo entrou na casa de Franco Santoro sem permissão. Camilo planeja se tornar amigo de Érica para saber de todos os planos de Franco. Os pais de Érica perguntam a ela por qual motivo ela terminou seu relacionamento com Camilo Elizalde. Érica não conta o que realmente aconteceu e solta elogios a Franco Santoro. Em seu escritório, Eduardo declara o seu amor por Fernanda. Érica comunica que é com Franco Santoro que irá se casar. Seus pais ficam chocados. Bárbara entra no quarto de Fernanda para mostrar a ela as duas clínicas que ela acha melhor colocar Liliana e pergunta se ela apoia a decisão. Fernanda diz que sim e que espera que Liliana recupere a saúde. Dominga bate em Aurora por ter acabado seu negócio com Santiago. A Aurora, sozinha, diz que o casamento entre duas pessoas do mundo tão diferente está condenado ao fracasso. Fernanda, sozinha em seu quarto, lembra da conversa que teve com o Padre Bosco sobre seu juramento que irá se dedicar toda a sua energia para que nunca uma criança seja afastada dos seus pais. Eduardo sonha com Fernanda fazendo amor. Na clínica, Bárbara comunica a Oregon que Liliana irá para a clínica de Estocolmo. Oregon tenta avisá-lo sobre os riscos, mas Bárbara joga na sua cara que ele não é um psiquiatra e ordena que ele faça o histórico de Liliana e pede para arrumar outro emprego. Fernanda está na casa de Margarida, quando Silvestre aparece e diz que tem que passar na casa do homem que o salvou, e diz que o nome dele é Franco Santoro. Gardênia está revoltada com Jacinto por deixar Camila entrar na casa de Franco Santoro. Marina está arrumando Liliana quando Oregon vai até lá para avisá-la que Bárbara está na sua sala e que a família Elizalde quer levar Liliana para Berlim e que ela já sabe quem ela deve avisar. Quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. Margarida conta a Fernanda o que ocorreu com Silvestre, claro, ocultando algumas informações, e diz que Santoro tem um bom coração. Fernanda se despede e vai embora. Silvestre implora para Margarida levá-lo até a oficina. Marina liga para Eduardo para comunicar que Bárbara irá levar Liliana para fora do país. Eduardo diz a Jacinto que Liliana guarda um terrível segredo. Se conseguirem encontrarem ela, ele poderá descobrir de onde vem a sombra do mal que pesa sobre eles. Sozinho, Oregon diz que não ficará nenhum só sequer documento que prove que Liliana chegou com a mentalidade sadia e coloca fogo. Eduardo diz a Jacinto que só uma pessoa que pode deter que Liliana vá para fora do país, e essa pessoa é a hiena. E ele liga para ela. Eduardo pede a ela que mande Fernanda até sua casa para conversar sobre a transação dos documentos. Silvestre, em sua casa, pede para Margarida avisar Franco Santoro que vai até lá para agradecê-lo. Marina avisa a Liliana que ela irá para fora do país e ela tem que contar tudo o que aconteceu na fazenda quando ficou sozinho com Bárbara. Vladimir pede para tomar um café com Priscila e depois a deixará em paz. Na empresa, Gonçalo conta para todos que está pronto o adiantamento para concretizar o negócio. Aníbal pergunta para seu pai de quanto eles estão falando. Gonçalo responde que é cerca de 3 milhões de dólares. Adriano fica sem reação. Bárbara agradece a Aníbal, pois ele foi a aliança entre as empresas. Gonçalo informa a Fernanda que Franco Santoro quer se reunir com ela. René entra no escritório de Franco Santoro e pergunta a ele se ele soube de um problema que apareceu nos últimos dias sobre usurpadores de identidade. Franco pergunta a ele qual seria o motivo da visita.
René responde que certamente ele é um caso de falsidade ideológica e precisa de confirmações de alguns dados e que a formação completa que ele e o narcotraficante que está aí se identificando como Franco Santoro não seja a mesma pessoa. Adriano diz que por ele não tem problema a viagem ser cancelada, mas Fernanda não aceita e diz que irá falar com Franco Santoro e depois eles irão para a lua de mel e ela não será cancelada novamente. Franco diz a René que precisa de tempo para organizar os documentos. René aceita e vai embora. Jacinto pergunta para Eduardo o que eles irão fazer agora. Vladimir se declara novamente para Priscila e diz que tem uma informação sobre Aníbal e conta que ele está roubando. Jacinto pede para Eduardo voltar com Steve para fora do país. Eduardo nega ir embora. Bárbara liga para Franco Santoro para poder confirmar a reunião com Fernanda. Fernanda pede novamente perdão para Adriano pelo atraso da sua lua de mel. Priscila diz a Vladimir que ele inventou uma calúnia contra Aníbal para se aproximar dela. Vladimir nega e pergunta a ela há quanto tempo Aníbal não mostra o trato da conta dela de Miami. Ao falar com Artemio, Bárbara diz que Franco Santoro está em sua mira. Artemio diz a Bárbara que os dias do Padre Bosco estão contados. René chega na paróquia e pergunta sobre o padre e é informado que ele está na paróquia sim. Fernanda chega na reunião com Franco e ele diz a ela que precisa dela. Franco começa a contar sobre uma história de que ele se apaixonou por uma égua que não pode tê-la e pergunta se ela conhece algum cavaleiro justiceiro. Quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Liliana diz a Marina que ninguém irá levá-la embora. Marina pergunta o que ela pode fazer para não ser levada. Liliana diz que a única solução é ela morrendo. Franco diz que o homem que lhe salvou era chamado por Cavaleiro Justiceiro. Fernanda lembra de Eduardo. Franco pergunta a ela se ela sabe quem ele está falando. Na clínica, Liliana repete que irá morrer. Franco diz a Fernanda que o Cavaleiro Justiceiro pediu duas coisas para ele depois que o salvou. A primeira é que é para fazer de tudo para levantar uma grande escola para as crianças da região. E a segunda era ajudar alguém com o nome Lili. A Agripina vai até a sala de Oregon chamá-lo, pois Marina está lhe chamando por conta de Liliana. Fernanda diz a Franco que conhecia esse homem, e esse homem se chamava Eduardo Juarez. E ele pergunta onde pode encontrá-lo. Ela responde que Eduardo está morto. Mal sabe ela que ele estava bem na sua frente, minha gente. Gardênia grita com Jacinto e diz que irá contar tudo para Franco Santoro e ele será demitido. Fernanda pergunta para Franco como que ela deve ajudá-lo. Ele responde que tem que deixar Liliana em seu país e não deixar levar embora. Marina pede para Oregon ligar para Eduardo, mas ele se nega a fazer isso. Então Marina diz que Liliana está correndo perigo de vida. Fernanda diz para Franco que não pode fazer isso, pois Liliana está muito doente. Franco então diz que não tem mais nada para falar com ela sobre a empresa e diz que voltará para Nova York. Bárbara liga para Oregon dizendo que provavelmente Fernanda vai visitar sua irmã e pede para ele dopá-la. Gonçalo diz a Bárbara que ainda não aceitou a ideia de que Liliana irá embora. Fernanda pede um tempo para Franco Santoro sobre Liliana. Gardênia conta tudo que Camila e Jacinto entraram na casa e reviraram tudo. Na clínica, a Marina sai correndo pedindo ajuda, pois Liliana está tendo um ataque. Franco Santoro dá uma bronca de mentira em Jacinto na frente de Gardênia e o demite. Jacinto fica sem reação. Liliana fingiu ter um ataque para poder sair do quarto. Marina escuta atrás da porta que Oregon ordenou seus enfermeiros a separá-la de Liliana para poder sedar e assim Liliana poder ir embora. Na frente da imagem de Jesus, Liliana diz que não aguenta mais e pede perdão. Marina entra na sala com uma faca e diz que ninguém vai separá-la de Liliana e tenta ligar para Eduardo, mas os enfermeiros conseguem detê-la. Marina consegue fugir deles e sai correndo pela clínica. Eduardo tenta ligar para a clínica, mas não consegue, pois o telefone está fora da linha. Marina consegue fugir da clínica. Fernanda conversa com Gonçalo sobre Liliana e ela pede para o seu pai fazer um acordo entre eles e só os dois devem saber.
Oregon aplica em Liliana um sedativo e diz que se ele não tivesse feito isso, ela retiraria sua vida. Fernanda pede para o seu pai que dê cerca de 3 meses para ela e caso Liliana não melhorar, ela nunca mais irá se meter em assuntos que diz respeito a Liliana. Gonçalo apoia a ideia dela e ela agradece. Marina, ao fugir dos enfermeiros, consegue entrar dentro de um ônibus, mas um deles consegue alcançá-la. Marina acaba mordendo um deles e ele acaba caindo. Todos nos ônibus aplaudem a atitude de Marina. Priscila vai até o escritório de Aníbal e pede para ele o extrato dos investimentos de Miami. Aníbal pergunta se ela está desconfiando dele. Sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022. Na casa de Lúcio, Jairo diz a ele sobre um homem que está investigando a vida de Franco Santoro. Oregon demite os enfermeiros por não conseguir pegar Marina. Agripina sozinha diz que seria melhor que levasse Liliana embora, para não alcançar as maldades de Bárbara e nem de Oregon. Ao encontrar sua amiga da cantina, ela avisa a Marina que Jairo, se encontrar ela, irá matá-la. E também avisa que Jairo encheu seu pai de porrada. Jairo diz a Lúcio que Franco tirou ele da casa de Jacinto como se fosse um cachorro e que eles irão descobrir quem é Franco Santoro para cobrar isso juntos. Lúcio responde que se tiver dinheiro no meio, ele entra assim. Em sua conversa com Franco, Fernanda diz que já fez tudo o que Eduardo pediu, levantou a escola e conseguiu adiar a ida de Liliana para Berlim e vai embora. Jacinto, que está conversando com Margarida sobre Eduardo ter demitido, batem na porta. E é Jairo e Lúcio atrás de Silvestre e Marina. Marina liga para Eduardo e pede para ele se encontrar na casa de Silvestre. Gardênia chega na casa de Margarida e diz a Jairo que Silvestre está na oficina. Santiago liga para Fernanda para contar que já está voltando para casa, pois a Aurora não acredita no amor que ele sente por ela. Fernanda diz a Santiago que certamente o casamento dela acabou. Bárbara pede para Adriano ir embora antes que Fernando chegue em casa. Gardênia diz a Margarida e Jacinto que é a última vez que verão a cara dela. Batem na porta de Silvestre e ele fica preparado para atacar, pois acha que é Jairo novamente e ao entrar é sua filha Marina. Marina diz a seu pai que ela não é uma garota de programa e chora. Adriano avista a Fernanda de longe pela janela. Marina pergunta para o seu pai se mais alguém foi lá. Silvestre nega e diz que só foi Lúcio e Jairo. Marina fica revoltada e diz que é uma besta por ter acreditado no homem que prometeu cuidar dele. Silvestre pergunta pelo nome do cara. Marina diz que é Franco Santoro. Fernanda vai até o estábulo e ao chegar lá ela lembra de Eduardo e diz que são lindas lembranças que levará dentro do seu coração. Silvestre pede para Marina não ficar com raiva de Franco, pois se não fosse por ele estaria morto. Marina conta que conheceu Franco Santoro na clínica que trabalha de enfermeira para Liliana Elizalde. Silvestre e Marina se abraçam. Jacinto conta para Fernanda que Eduardo nunca tirou ela do coração. Adriano e Bárbara fazem amor na garagem. Jairo e Lúcia aparecem na oficina de Silvestre e encontram os dois e ameaça atirar neles. Bem na hora, Franco Santoro aparece e retira a arma de Jairo e pede para Lúcio levá-lo embora. Fernanda está à procura de Adriano e vai até seu quarto e não acha suas roupas e muito menos o passaporte. Marina conta tudo para Franco o que ocorreu na clínica e eles vão imediatamente para lá. Bárbara, rindo, diz para Fernanda que Adriano foi para a lua de mel e ficará por 15 dias fora. Camilo vai até a casa de Érica para conversar.